Estamos de volta neste vídeo 2 da nossa aula 10 de escatologia. Muito bem, o milênio interpretado espiritualmente. Santo Agostinho, você sabe, grande teólogo do Ocidente, cria que o milênio deveria ser interpretado espiritualmente como cumprido na igreja. Acreditava que a prisão de Satanás havia ocorrido durante o ministério terrestre de Jesus Cristo, que a primeira ressurreição deveria ser identificada como o novo nascimento do crente e que o milênio, portanto, deveria coincidir com o presente período da igreja. Portanto, deveria haver uma coincidência com este período presente da igreja. Com a igreja romana aceitando este ponto de vista de Agostinho, tornou-se a posição dominante por muitos e muitos séculos, embora certos grupos afastados da igreja romana, da igreja mãe, e considerados heréticos na época, continuassem a assegurar princípios pré-milenistas. Então, entre esses grupos, podemos citar aqui alguns, como os valdenses, os paulicianos e os albineses, ou albineses. Estes grupos que eram, portanto, considerados heréticos, desligados da igreja mãe, por pensarem diferentemente da igreja romana. A palavra amilenismo, etimologicamente, a palavra significa não aceitação do milênio. Assim como tem a palavra ateu, ateísmo, tem amilenismo, que nega, amilenismo, portanto, nega que haja um milênio literal na Terra. Portanto, para os amilenistas, há uma interpretação espiritual. Os partidários desta escola trazem consigo uma grande dicotomia. Por um lado, os amilenistas adotam uma postura de negação, afirmando que não haverá milênio, e por outro, sustentam um conceito que afirma e justifica o milênio. Esta posição é geralmente adotada por alguns cristãos reformados. É sabido também que alguns cristãos reformados aceitam, por exemplo, o pré-milenismo, o histórico. Alguns cristãos reformados também aceitam o pós-milenismo, que Cristo voltará quando, você já sabe, quando o evangelho converter todo mundo, então Cristo voltará para governar. Sobre a negação do milênio. A negativa da existência de um milênio, no sentido cronológico, é sustentada pelos seguintes argumentos. Primeiro argumento é que o testemunho dos símbolos de fé. Por exemplo, a confissão de fé, são várias, eu cito aqui a de Westminster, por exemplo, os catecismos maior e menor não sugerem a ideia de um reino milenar de Cristo. Quem puder ler, tiver contato com um desses documentos, verificarão, aqueles que puderem, que assim ensina tanto as confissões de fé como os catecismos, maior e breve. E também, em segundo lugar, a segunda, premissa para sustentar a negação de um milênio é o silêncio das igrejas protestantes reformadas acerca do próprio milênio.
E em terceiro lugar, a terceira premissa, que sustenta a negação do milênio, são os ensinos dos apóstolos, inclusive Paulo, não abordam o milênio, uma vez que havia uma forte expectativa de que Cristo retornaria em breve. Então o apóstolo Paulo, em momento nenhum, ele fala de um milênio sobre a terra, bem como os apóstolos. A afirmação do milênio, se há uma negação, também há uma afirmação. A afirmação do milênio discorda do termo amilenismo, substituindo-o pela expressão milenismo inaugurado. Esta posição baseia-se nos seguintes argumentos. A expressão 1000 anos ocorre 6 vezes nos primeiros versículos de Apocalipse 20, versículos 2, 3, 4, 5, 6, 7. Já tratamos disto em aulas passadas. Logo, não há como negar este evento, porque ocorre a expressão em Apocalipse 20. Segundo, a chave da interpretação está na compreensão de Apocalipse de 1 a 10, na forma de conceituar o milênio. Quero fazer a leitura de Apocalipse 20 novamente, onde trata única e exclusivamente de um período de 1000 anos. Apocalipse 20, de 1 a 10, assim está escrito. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Vi também mortos, vi tronos, e neste sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Apocalipse 20, de 1 a 10. Portanto, o milênio e a prisão de Satanás, versículos de 1 a 3. Esta revelação retrogressiva cumpriu-se com a vinda de Jesus. A este período chamamos, ou é melhor,
Alguns chamam, em lugar de amilenismo, alguns chamam de milênio inaugurado. O período desta prisão se estenderá na terra até bem próximo da segunda vinda de Cristo. Portanto, aqueles que não aceitam a palavra amilenismo, colocam no lugar da palavra uma afirmação do milênio dizendo ser um milenismo inaugurado. Inaugurado. Tudo bem. Quarto lugar. Até a segunda vinda de Cristo, a atuação de Satanás não será totalmente anulada, nem ele será definitivamente vencido, embora esteja preso ou impedido de agir na sua plenitude. Em quinto lugar, o milênio e o reinado dos santos com Jesus. Apocalipse 20, de 4 a 6, já foi lido. João também nos apresenta a visão do milênio no céu, onde se dará o reinado dos santos com Jesus. Os santos crentes, os que creram em Jesus. É o mesmo milênio visto de dois ângulos distintos. O milênio na Terra termina um pouco antes do segundo advento, enquanto o do céu prolonga-se até o segundo advento. 6. A libertação e a derrota final de Satanás. Versículos de 7 a 10. Após 1000 anos, Satanás é libertado da prisão por pouco tempo. Inicia-se um breve período em que ele desencadeará contra a igreja o mais feroz ataque. Desencadeará contra a igreja o mais feroz ataque. Este ataque é símbolo do período de grande aflição, segundo aqueles que defendem o milênio inaugurado. Havendo semelhança, né, este ataque é símbolo do período de grande aflição sofrido pelo povo de Deus na velha dispensação, havendo semelhança entre o que já aconteceu e o que acontecerá no fim. Em sétimo e último lugar, a luta terrível dos inimigos contra a igreja será instantaneamente encerrada, com a destruição de todos os inimigos, surgindo então um novo céu e a nova terra, não por 1000 anos, mas para sempre, para aqueles que defendem o milenismo inaugurado e não aceitando a palavra amilenismo. Muito bem, no próximo vídeo falaremos sobre parousia, julgamento e final do mundo. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.